Eu fui convidado para o Colégio Brasileiro de Altos Estudos em 2012, né? Foi um ano depois que eu fiz, mais ou menos um ano depois que eu tinha feito o concurso para titular, né? Foi em agosto de 2011 e tal. Então, em 2012, o professor Carlos Weiner, que é lá do IPUR, do Instituto de Planejamento Urbano e Regional, e que foi nomeado coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, e dentro desse fórum tem essa instituição aí chamada Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que é um, um desses institutos de estudos avançados, né, que tem em várias universidades brasileiras, um modelo estrangeiro, inicialmente nos Estados Unidos, na Europa e tal, que foi também foi instituído na UFRJ em 2004. Então, eu assumi em 2012 e então, inicialmente pensei em, junto com outros colegas, que a gente já vinha com as pesquisas anteriores sobre campesinato, trabalhadores, etc., acumulando um material muito grande, né? Um acervo grande. A gente pensou em reunir isso com, enfim, em projetos assim, para pedir recursos e unir com o AMORGE, que é o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, lá do IFIX, e o Núcleo de Movimentos Sociais do Campo, né, do, do, do CPDA, e tinha lá esse material nosso lá de pesquisa, das pesquisas que eu já falei antes, e que estavam se acumulando e a gente tinha ideia de aproveitar o material, as entrevistas, todo o material que é maior do que aquilo que se produziu em artigo, né, livro, tese, etc. Tem muita coisa que, que dá o contexto completo, né, que sobra o material como um todo. Então aquilo podia ser aproveitado para outras pessoas e constituir um acervo importante assim, para pesquisadores. Fora também aquilo que os movimentos sociais produzem, né, e que a gente teve em contato com através da pesquisa, etc. Então, eu tendo assumido o Colégio de Altos Estudos, nós pensamos em fazer um acervo digital, né? Não um acervo físico, que não era o caso, a gente não tinha capacidade para isso em termos de funcionários, etc., instalações, mas sim fazer um acervo digital. Aí pensamos também um programa assim de história da ciência e tal para contemplar outras áreas, né, para não ficar só na área mais de humanas. Bom, aí eu vou falar mais desse que a gente acabou denominando de Programa de Memória dos Movimentos Sociais, que é o MEMOV, né, que era a ideia inicial de fazer um acervo digital com material de pesquisadores ou de movimentos sociais, campesinato principalmente, que a gente tinha, alguma coisa de operariado. E então, só que no final de 2012, né, poucos meses depois que eu assumi o colégio, houve uma oferta de pesquisa da parte da Secretaria-Geral da Presidência da República, que estava querendo fazer convênios com universidades federais, etc., que tivessem equipes que pudessem fazer pesquisa sobre movimentos sociais, porque a Secretaria-Geral da Presidência da República lidava justamente com os movimentos sociais, fazia mediação dos movimentos e recebia, né, reivindicações dos movimentos, etc. E foi em 2012 para 2014, porque o mandato foi no governo Dilma, né, e o secretário-geral era o Gilberto Carvalho. Então, essa gestão nos procurou para assim, para o UFRJ, foi através do Fórum, Ciência e Cultura, etc. E aí o colégio ficou de articular uma pesquisa
que nas negociações eles apontaram, finalmente ficaram 9 movimentos, né? E a pesquisa foi feita com esses movimentos. Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, Movimento Sindical de Trabalhadores Urbanos, Industriais, é, povos tradicionais, movimento indígena, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT e juventude. Juventude. Foi juventude. Então eram esses 9. E então a gente reuniu uma equipe, assim, mais de 20 pesquisadores, entre sêniores e, né, o pessoal mais novo, o pessoal mais velho. E, e aí nós resolvemos chegar aos movimentos através dos conselhos, um pouco para unificar a abordagem em relação aos movimentos, a partir dos conselhos de políticas públicas, né, que cada movimento frequenta alguns deles, e através dessa participação dos conselhos, observar os movimentos ali e ver, e aí entrevistar esses conselheiros e ir até os movimentos propriamente ditos, né? Então isso foi feito nesses 9 movimentos. O financiamento era uma descentralização orçamentária da Secretaria-Geral da Presidência e demorou um tempo, né, porque passa pela Procuradoria-Geral da República, veio para a universidade, na universidade demorou um tempo grande, então isso durou quase um ano, essa tramitação dos recursos, até chegar na Fundação José Bonifácio, que é uma fundação universitária da UFRJ, e aí a gente contou também com recursos da FAPERJ, teve um edital de áreas temáticas, etc., que em 2013 a gente apresentou quase que o mesmo projeto da Secretaria-Geral, e aí a gente conseguiu alguns recursos, com isso a gente botou os pesquisadores para ir para o campo, pagar passagens, diárias, etc. E nos salvou nesse ano, né? E no ano seguinte deu para pagar os atrasados dos pesquisadores, já estavam trabalhando aquele ano anterior. Aí nós começamos também fazendo um curso, né, um seminário com os pesquisadores, né, dando aula para... Enfim, era um curso com várias mesas, né, e essas mesas eram, enfim, dos pesquisadores em tal ou qual movimento, né, esses 9 movimentos se apresentaram, assim, no sentido de um pré-projeto, as pessoas falarem o que pretendiam fazer na pesquisa. E aí tinha assim, alunos do IFIX, do museu, e da antropologia do museu e do IPUR também, no primeiro curso. Isso era um curso dado por mim, pela Beatriz Herédia. Nesse ano ainda participou o Carlos Weiner, pelo IPUR, mas a Beatriz Herédia era vice, assim, ela entrou nessa empreitada junto comigo no colégio e ficou como uma vice-diretora informal, sem cargo para distribuir, né? Só tinha mesmo, como cargo tinha o diretor e nada mais, né? Mas aí ela ficou lá como vice-diretora e coordenando também a pesquisa, o trabalho. Já era um período que ela estava com uma doença mais adiantada de pulmonar, né? Então ela foi uma vez às reuniões lá em Brasília, mas outras vezes foi mais difícil para ela se locomover, mas ela coordenava a pesquisa também. E então isso aí também havia periodicamente seminários com os movimentos sociais e com os técnicos da Secretaria-Geral. Né? Houve 2 seminários assim, um no primeiro ano e o outro no segundo ano, mais para o final. E houve um seminário geral no final, né, da pesquisa lá em Brasília. Essa pesquisa, no final, ela redundou num livro, né, assim, a partir da pesquisa dos pesquisadores, fizeram pesquisa nesses 9 movimentos, isso foi apresentado nesses seminários e tal, e a gente pôde debater e ver pontos comuns, depois fazer uma introdução.
e também, enfim, ter esses pontos de vista, né, entre pesquisadores e representantes de movimentos e também dos técnicos do governo. E no final também a gente apresentou, tinha feito um pedido no financiamento de fazer um site, né, um site para justamente visando esse arquivo digital, né, esse acervo digital. E aí fizemos isso no final da pesquisa e fomos então municiando, né, o site com o material. Aí nisso a gente viu que aquilo não era a forma correta de se fazer né, um armazenamento, né, digital de uma forma arquivística correta. E a gente viu que tinha que utilizar de outras plataformas, né, e tem uma plataforma aí chamada Atom Access to Memory, né, e que já permite que se faça uma classificação assim biblioteconômica ou arquivística, né, de todo objeto que a gente tenha, né, seja escritos, PDFs, fotos, vídeos, né, gravações, áudios, etc. O que for, a gente classifica ali e já coloca um objeto digital menos carregado, menos denso, né, para ficar naquele acervo. Ao mesmo tempo tem que ter um repositório para guardar essas coisas mais pesadas. Então isso demorou, assim, ao longo do tempo a gente foi vendo com técnicos, com a experiência compartilhada de pessoas. Então, o material que a gente tinha inicialmente era esse material dessa pesquisa, né? Todo o material de campo, entrevistas, etc. Tinha esses materiais prévios, né, que era a nossa finalidade tratar desde o início, né, esse do Memória Camponesa, que foi, né, eu acho que já falamos sobre isso, e certamente Moacir falou também, então, que era uma série de eventos que foram filmados em talvez, sei lá, alguns estados, não sei se também foram 9 por acaso, mas e tinha outros materiais, por exemplo, material que eu tinha feito um filme anteriormente sobre tecido memória, sobre trabalhadores têxteis, né, em Pernambuco. Então tinha muito material também, assim, visual, etc. E, e aí também os pesquisadores que participaram desse projeto, Movimentos Sociais, acabaram ficando vinculados a esse projeto, né, no Memóvel, no sentido de se fazer alguns empreendimentos comuns, guardar materiais, etc., né, ao longo do tempo. Então, foi isso, basicamente. Bom, também para alimentar esse acervo, né, a gente entrou num outro edital que foi, se eu não me engano, no final de 2015, já no final do governo Dilma, quando o ministro da Educação era o Renato Giannini, lançou um edital chamado Memórias Conflitos. Tinha um outro que era Memórias Biografias, e esse Memórias Conflitos, que era, né, sobre a história de conflitos que marcaram a história brasileira. E então a gente pensou em apresentar um projeto justamente como eles viam esses conflitos como eventos, né, marcantes, históricos, etc. A gente pensou em greves. E aí a gente pensou em comparar as greves dos metalúrgicos São Paulo e ABC com as greves dos canavieiros, fazendo assim um cruzamento rural-urbano, né, de sindicalismo de trabalhadores urbanos, comparando com o sindicalismo de trabalhadores rurais. E através dessas greves que aconteceram de 78 em diante. Né? 78 começa greves no ABC e em São Paulo, nas fábricas. Em 79 já tem essa grande greve de São Bernardo, né? A primeira delas, greve geral, assim, conduzida pelo sindicato. Teve isso também em São Paulo em 78, né? Uma coisa mais é, de
conflito entre o sindicato de São Paulo, direção, e a oposição sindical, né? E em São Bernardo também acontece isso, e muitas greves acontecem pelo país todo, isso se espalha, né? E também acontece essa greve dos canavieiros, a primeira delas, em 79, em setembro para outubro de 79, que é o período da campanha salarial, né, que muitas greves estão relacionadas às campanhas salariais, né, o momento do dissídio, né, é, coisa que está prevista na Justiça do Trabalho, na CLT, nas leis do trabalho. Então, a greve dos canavieiros aconteceu em setembro, que coincide com o início da safra, da moagem, etc. E essa greve dos canavieiros fazia parte dessa memória camponesa, quer dizer, fazia parte também da história de colegas como Moacir Palmeira, Lígia Sigor, né, Afrânio Garcia, que chegaram a ou serem assessores da CONTAG, de federações de trabalhadores rurais, ou pesquisadores dessa área. E, ao mesmo tempo, isso propiciava da gente recolher material tanto da área rural como da área urbana, né? Uma coisa diversificada e, ao mesmo tempo, que pudesse ser comparativo. O sindicalismo de trabalhadores urbanos, sindicalismo operário, metalúrgicos, etc., é uma coisa que vem desde os anos 30, com a legislação oficial do Estado, de lei de sindicalização, progressivamente justiça do trabalho, direitos, etc., né? E isso não foi estendido aos trabalhadores rurais, que só tiveram isso 30 anos depois, né? No início dos anos 60. Então, a gente, com isso, visava comparar esses dois tipos de sindicalismo, essa história de dois sindicalismos diferentes e, e também, ao mesmo tempo, conseguindo material ou trabalhando em materiais que a gente já tinha, no sentido arquivístico e também no sentido de tirar resultados dali, e também abrindo para um material novo, né? Bom, agora, a gente constituiu uma equipe que tinha a ver com esses objetos, pessoas que já tinham sido pesquisadores e faziam já pesquisa na área, né, com essas categorias aí da história dos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo ou do ABC e também com os canavieiros do Nordeste. E acontece também que na montagem da equipe, que foi o FRJ, Museu Nacional e IFIX, e também o FPB, né, a Federal da Paraíba, para justamente dar conta das pesquisas no Nordeste, a Universidade Federal do ABC e a Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo, campus de Osasco, para dar conta da pesquisa em São Paulo e no ABC. E a equipe era até interessante porque tinha experiência nos dois lugares. Alguns pesquisadores, por exemplo, a Marilda Menezes, foi muito tempo professora em Campina Grande, né, fazer pesquisa com trabalhadores rurais, canavieiros, migrantes do Nordeste para São Paulo para trabalhar na cana, né, e tinha uma experiência também no início da carreira dela, como ela vem do ABC, ela é originária do ABC Paulista e de Santo André e foi para Campina Grande como professora, como profissional. No ABC, ela tinha interesse na memória dos operários metalúrgicos de origem nordestina, né? Então, ela tinha feito pesquisa nesses dois campos. Então, era uma pesquisadora assim, que tinha entrada nos dois polos da pesquisa.
E algumas pessoas tinham sido assessores, ao mesmo tempo que foram professores, pesquisadores, tinham tido uma, um período da vida que foram assessores de sindicatos. Né? Por exemplo, Moacir Palmeira foi assessor da CONTAG, e até as pessoas que estavam na Paraíba, né, Roberto Veras e o Mário Ladosky, tinham tido experiência como assessores, o Roberto Veras, tanto no Nordeste como em São Paulo, bastante tempo em São Paulo, e o Mário Ladosky em São Paulo e no Rio, né? E depois estavam lá na Federal da Paraíba e de Campina Grande. Então, a gente tinha também na equipe essa experiência de assessoria e fora outras pessoas que foram, né, se incorporando, né, que tinham essa experiência, como, por exemplo, Jardel Leal, que acompanha a pesquisa e tem experiência de assessoria do Diese, e teve também uma vivência anterior entre os metalúrgicos do Rio de Janeiro. Depois entrou um bolsista de pós-doc de nome Carlos Matos, que tinha experiência de assessoria no norte do país. Né, a equipe tinha vários pesquisadores nessa condição, né, de proximidade com os movimentos sociais. O Murilo Leal, que é estudioso lá da parte dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco, Guarulhos, etc., principalmente São Paulo, tem uma experiência anterior de ligação com movimentos até de memória dos metalúrgicos, né, como é o caso lá de um projeto de memória da oposição sindical metalúrgica lá de São Paulo. Enfim, então a coisa foi se montando por aí e fazendo pesquisa nessas diferentes áreas. Depois finalmente a gente promoveu, além de algumas idas a campo da equipe central, né, da UFRJ, né, a gente foi algumas vezes, tanto em São Paulo como no Nordeste, em Pernambuco, junto com as equipes locais para fazer entrevistas, etc., além daquelas que a equipe já fazia lá rotineiramente. E depois a gente promoveu dois encontros, encontros entre pesquisadores e pesquisados, quer dizer, dirigentes, militantes, sindicais escolhidos, inclusive de gerações diferentes, né? O pessoal que viveu esse momento das greves, dos anos 70, 80, etc., período anterior, todo o período da ditadura, principalmente, e pessoas da geração mais nova, que são os dirigentes sindicais atuais, né, os sindicalistas atuais. Então a gente fez um encontro em Pernambuco numa sede social da Federação de Pernambuco, FETAP, em Carpina. E um outro encontro em São Paulo, no centro de São Paulo, que era mais cômodo para vir gente, tanto metalúrgico da base de São Paulo, Osasco, Guarulhos, como do ABC. Foi feita uma visita anterior ao sindicato do ABC, enfim, de uma jornada lá, depois de várias idas da equipe local lá, etc., né, nós fizemos uma entrevista coletiva com a diretoria do sindicato e também com a associação de aposentados e anistiados, né, dos metalúrgicos, e que foram importantes, né, essas entrevistas, esse material. E também o contato com as pessoas mais ligadas à memória dessas categorias. Né? No caso do sindicato do ABC, estão começando a fazer um trabalho lá de memória enfim, do sindicato, das greves, etc., né? Que é
com materiais diversos, materiais utilizados pelo sindicato, ofícios, panfletos e fotos, áudios, né? Aliás, enfim, o ABC, as lutas do ABC são das mais conhecidas, né? Que tiveram repercussões políticas nacionais, né? Durante o final da ditadura, contribuiu para, inclusive, para enfraquecer a ditadura ou animar o movimento por direitos e direitos do trabalho, etc., né? Rompendo com as repressões, né? E, enfim, então, sim, é o movimento mais conhecido e que teve vários filmes, né? No caso, inclusive filmes consagrados, documentários, como Linha de Montagem, como ABC da Greve, como o Peões, né? Enfim, de cineastas importantes, né? Como Renato Tapajós, o Leon Hirschman e o Eduardo Coutinho, né? Além de ter um outro do João Batista Andrade, eu acho, chamado Greve. Tem alguns filmes importantes. O São Paulo tem o Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que é um documentário também importante, do Sérgio Segal e Roberto Gervitz. Então, são materiais assim, bem importantes da época. Da época ou algum tempo depois, como é o caso do Peões, né, 20 anos depois ou mais. E já enfim, as greves do Nordeste, embora tenham uma importância muito grande, porque foram greves de assalariados rurais e que quebraram com um tipo de dominação tradicional, autoritária, forte, né? Que embora aconteça também em São Paulo, né, na indústria também acontece, tem pessoas que foram mortas, né, como Santo Dias, né, a morte em piquetes, a violências acontecidas aí, mas também lá no Nordeste é uma coisa talvez mais estrutural dos engenhos, das fazendas, né, isoladas, com suas milícias próprias, capangas, vigias, etc. E a convivência, a conivência da polícia local com isso, né? Então tem essas particularidades, daí também a importância dessas greves, né, em situações bem complicadas de dominação, né? Tanto é que lá a greve de 79, ou as primeiras greves, foram concebidas para serem realizadas no contexto da lei de greve da ditadura, né, a Lei 4.330, que é uma lei bem restritiva, né, quase impossível fazer greve nessas condições, e eles lá conseguiram, né, tramaram e conseguiram fazer isso, que a lei prevê avisar os patrões com dias de antecedência, publicar um edital no jornal de convocação para a greve, tem que mobilizar toda a categoria, de 2/3 da categoria, votar no voto secreto, sim ou não pela greve, e coisas assim desse tipo, né? Mas eles conseguiram fazer isso, talvez porque são sindicatos municipais, né, em territórios com menos gente do que, por exemplo, uma metrópole, né, como São Paulo, com categorias mais numerosas, e conseguiram fazer isso de uma forma coordenada, e outros sindicatos que ficaram esperando para entrar depois, na hora certa, né, se preparando para... Então isso foi um tipo de ação que aconteceu nessas greves aí dos assalariados rurais de Pernambuco. E teve repercussões na Paraíba, Rio Grande do Norte e outros estados. Então é isso, quer dizer, esse projeto aconteceu, enfim, está se terminando, mas propiciou, né, está propiciando muito material, um material superior às nossas possibilidades de análise e de divulgação nesse momento, né? A gente vai fazer um livro, um documentário e o próprio acervo, né, que está sendo feito, mas no futuro pode se desdobrar em muitas coisas, né? Tanto
em termos de textos, como vídeos e outros produtos, né, desse tipo. Eu falei um pouco desses encontros, né, que a gente fez entre pesquisadores e sindicalistas, levando para cada qual, né, por exemplo, esse que foi em Carpina, em Pernambuco, foram alguns representantes do movimento social de São Paulo, né, de São Paulo e do ABC foram para lá, e inversamente, quando houve a reunião em São Paulo, foram alguns de Pernambuco para lá, né, para ter uma troca, né, de experiências, etc. E, enfim, o pessoal de Pernambuco, da Paraíba, tem um conhecimento maior, ou, talvez, do movimento de São Paulo, porque foi anterior, teve uma repercussão muito grande, né? E incitou os outros a fazerem greve também, a ver que era possível esse tipo de movimentação, mas o conhecimento do pessoal de São Paulo para o Nordeste é menor, né? Porque é menos conhecido, etc. Mas, enfim, então isso a pesquisa pode propiciar, né? Fazer o conhecimento dessas diferentes situações, né? De conflitos, de greves, etc. Quer dizer, é um trabalho assim, a longo prazo, né? Porque é uma coisa assim que vai sendo alimentada no dia a dia, um trabalho arquivístico, né? Mas seria para dar acesso, né, aos pesquisadores de um tipo de recorte de material, né, que, que foi construído a partir de certas pesquisas, certos pesquisadores, um certo corte, né? Por exemplo, aquilo que a gente trazia anteriormente, né? Uma coisa sobre memória do campesinato durante a ditadura, antes da ditadura, durante a ditadura, cuja memória estava se terminando com a própria vida das pessoas, o ciclo de vida das pessoas que atinjam a idade e que vão desaparecer e que podem não ter testemunhado aquilo que viveram e contribuído para essa história que é muito dependente da experiência das pessoas na medida que não é a história oficial, né? Não é a história que tem muitos registros, embora a gente pesquisando ache, né? Porque tem gente interessada do governo, enfim, tem processos, né? Processos trabalhistas, tem a vigilância dos organismos de repressão, que fica lá arquivado, né? Que a gente tem acesso atualmente de um tempo para cá, né? Esperamos que tenhamos acesso ainda a essas informações. Enfim, então um recorte determinado, porque justamente fez parte da pesquisa a gente visitar outros acervos que já têm materiais, é, materi, enormidade de material desses grupos, né? Em São Paulo tem alguns, né, importantes, desde universidades como o arquivo Loyenroth da Unicamp, mas tem outros que estão ligados aos movimentos, né, como a Pastoral Vergueiro, o IEP, né, que é ligado a esse projeto de memória da oposição sindical metalúrgica, tem muito material, a PUC de São Paulo, a CUT, né, tem um centro de documentação, os sindicatos metalúrgicos, tanto de São Paulo como de São Bernardo. Tem também uma entidade chamada Centro de Memória Sindical, né, que é mais ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, à Força Sindical, e que tem, né, importantes acervos. Então a gente pesquisou nesses lugares, também em Pernambuco, no próprio sindicato, na FETAP, tem um material grande, né, a ser trabalhado. E tem também universidades, como a Federal de Pernambuco, que tem um grupo lá de pesquisa com todos os processos da TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, né, que fizeram um convênio com o FPE, com a Federal de Pernambuco, com a História, para, enfim, guardarem esses processos de primeira instância, que passaram pelas juntas de conciliação e julgamento, e que estão lá na universidade e que propiciam trabalhos de alunos, estudantes, teses, etc.
Tem também uma fonte lá que é do próprio Tribunal Regional do Trabalho, um memorial do trabalho, que é enfim, onde guarda os processos, principalmente os processos de segunda instância, enfim, do próprio TRT, onde estão os dissídios trabalhistas, etc. Então, tem vários arquivos, né, com suas dificuldades, né, enfim, com toda essa dificuldade que foi de resistir a essas tentativas de, por problema de espaço ou por uma certa razão prática de se desfazer dos papéis, etc. Mas, no entanto, isso é uma coisa que é muito prejudicial para a história, né? Jogar fora as coisas. Então, por exemplo, o Memorial do Trabalho teve todo um trabalho de historiadores para convencer, né, ao juiz, aos responsáveis pelo tribunal, para não jogarem fora os papéis ou não simplesmente digitalizarem e depois jogarem fora os papéis, mas sim conservar, porque aqueles registros são importantes do ponto de vista histórico. E também a fragilidade da documentação sindical também, que às vezes está guardada em condições mais precárias, ou a própria vida cotidiana do sindicato, dos sindicalistas, de resolverem as questões urgentes, né, dos movimentos, leva a não priorizarem a parte de memória, de guarda dos documentos. Então, mas isso está começando a ser feito, né, pelos próprios movimentos. Haja vista todo esse projeto aí de memória da oposição sindical metalúrgica, né, de São Paulo, que já vinha sendo feito ao longo dos anos, talvez dos anos 90 para cá, e nos anos 2000, mas que também aproveitou bastante as comissões da verdade, né? A Comissão Nacional da Verdade deu um certo impulso a esses projetos de memória. Assim como também em Pernambuco tem a Comissão lá Estadual da Verdade, que também incentivou, propiciou, né, testemunhos e materiais que foram trazidos, depoimentos, etc., né, e também propiciaram pesquisas em arquivos públicos, os arquivos da polícia, etc. E fora esse movimento nacional, assim, do Arquivo Nacional, dos Memórias Reveladas, né, que vem acho que de 2013 para cá, ou por aí, né, ou antes, não sei exatamente, 2010, 2011, e que, enfim, sistematizam, né, vários acervos, guardam materiais importantes desse período todo da ditadura, ou de pouco antes da ditadura para cá. E então é isso. Agora, é claro que aí a gente vai reunir né, aquilo que a gente selecionou desses arquivos, aquilo que a gente foi entrevistando gente, né, propiciando, e aquilo que a gente estava procurando através enfim, justamente cruzando tal categoria com tal outra, etc., vai dar um material de determinado tipo, né? Então, aquilo vai ser dito, as pessoas que estão interessadas nesses assuntos vão procurar e poder ter uma ajuda por aí, né? Ter acesso ao material primário, aos depoimentos, etc., né? Uma outra linha de pesquisa que a gente acabou fazendo no CBAE foi uma linha de memória e direitos humanos, né? Vieram até nós, por causa justamente desse programa do Memória dos Movimentos Sociais, acervo digital, etc., veio o pessoal, pesquisadores e responsáveis pela Comissão Estadual da Verdade aqui do Rio de Janeiro, né, pesquisadores que estavam à frente disso, entre pessoal do direito, da antropologia e da sociologia e tal, vieram até o colégio para abrigarem, talvez o colégio ajudar
caso esse programa de memória, ajudar na digitalização, na organização digital do material da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, foi, que foi entregue ao Arquivo Público Estadual, mas que a gente poderia fazer uma colaboração no sentido da digitalização, da divulgação do material. Então, a gente, como eles saíram da administração estadual, que não se interessou mais por essa problemática de memória e verdade, a gente os acolheu no colégio, no CBAE, e, enfim, o ano passado houve condição para alguns terem bolsa, e aí se começou um trabalho mais regular em torno desse material, e também se organizou um curso nesse primeiro semestre de 2019 sobre memória, movimentos e direitos humanos, onde foram abordados vários aspectos dessa justiça de transição, reparação a graves violações de direitos por parte do Estado, testemunhos, né? A questão das violações a direitos coletivos de grupos sociais, né, que são menos vistos, menos, enfim, cobertos pela imprensa a partir do momento em que a Comissão da Verdade entrou em foco, né, a partir de 2013, 2014, etc. A atenção maior às graves violações de direitos, torturas, desaparecimentos, mortes, etc. Né? Então, isso acabou incidindo mais sobre os militantes de esquerda, os militantes da resistência, a ditadura, etc. E menos, né, as ações mais coletivas contra determinados grupos sociais, né, que tiveram consequências com relação a essas políticas da ditadura. Por exemplo, a repressão direta aos sindicatos de operários, de trabalhadores rurais, a repressão a grupos indígenas, né, na própria expansão territorial, né, enfim, a repressão aos costumes, a repressão ao movimento gay, né, a questão das mulheres também, enfim, então uma série ao movimento negro, né, a questão racial, etc., uma série de coisas que a ditadura também atingiu, também teve repercussões, né, e que são menos vistas. Né? Então o curso tratava dessas coisas todas. Também assim, a repressão no interior da universidade, né, mais geralmente, a censura, ou a autocensura e coisas desse tipo, as punições que houve na universidade, etc. Então, essa linha aí está continuando, lá continua uma comissão da Memória e Verdade, da UFRJ, apesar do tempo dessas comissões da Memória e Verdade terem terminado, né, e a situação esteja muito complicada nesse sentido, quer dizer, aquilo que se esperava que fosse estabelecido, né, com provas, né, de morte, desaparecimentos, né, de graves violações, etc., comprovadas, com testemunhos, né, com provas documentais que foram achadas, etc., de repente virou uma coisa ameaçada, né, de não se acreditar na verdade provada, né, por tais e tais coisas, e as pessoas simplesmente acreditarem em opiniões que possam ter ou que são induzidos a ter, né, através de um trabalho massivo de descrédito, né, enfim, da ciência, ou da pesquisa científica, da cultura, né, em geral. Então, essa linha de pesquisa, né, acaba tendo uma importância grande também nesse momento. Né? Assim como a outra também tem permanentemente, né, de ressaltar a memória dos movimentos sociais, os de baixo principalmente, né, que têm mais dificuldade em se firmar e que a gente tem essa preocupação em recuperar. E dar acesso, né, aos grupos, aos próprios grupos que são ali retratados, pesquisados, né, que com toda a colaboração deles, que isso possa ser também
devolvido em termos de resultados, né, da gente trabalhado em cima desse material e poder devolver para os movimentos esse material, né? Um registro da própria história né, pela qual eles passaram e construíram, etc. Né? E que possa servir como instrumento para os dilemas e problemas novos, né, que surgem. Que surgem. Também, nos últimos tempos, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi essa entrada para o ensino, né, para a universidade, para a educação, para o ensino em geral, né, das classes populares, dos grupos mais desfavorecidos, né, de terem tido acesso, né, à escola, à educação e, em particular, à universidade, que antes era uma minoria, né, uma minoria da população e que ainda mas que houve uma certa, enfim, foram dadas condições para que mais alunos, enfim, mais alunos, estudantes das classes populares entrassem para a universidade, seja políticas de ação afirmativa, seja através enfim, de cursos pré-vestibulares, enfim, uma série de iniciativas que datam de bastante tempo. E a gente tem essa oportunidade de ver os filhos, né, pertencentes àqueles movimentos que foram estudados, já entrando na universidade e podendo trabalhar livremente, ou o material dos seus movimentos, enfim, dos grupos sociais dos quais são originários, ou outros objetos, né, outros interesses também, que eles são livres para. Mas, por exemplo, os alunos indígenas, em geral, eles entram e acabam se considerando um pouco de representantes do grupo na universidade. Tem quase que a missão de elaborar, de trabalhar em cima daquele material do seu próprio povo, de contribuir para a memória do seu grupo, né? E, enfim, então isso é um outro fenômeno importante. E como acontece frequentemente, quando você tem um avanço assim nesse sentido, muitas vezes a reação se dá também, né, em função desse avanço, né, como foi em 64, quando houve justamente a questão da sindicalização dos trabalhadores rurais, os direitos sendo exigidos, né, cumprir direitos sociais, direitos do trabalho em geral, e isso provocou uma reação, né, enfim, dos grupos dominantes, né, no sentido de medo de perder os seus privilégios, etc. E atualmente a gente vê isso também, principalmente nessa questão de acesso aos bens e à educação por parte das classes populares, né? Um mal-estar, né, da classe média, das classes altas, ou, enfim, dos dominantes em geral, de ter seu espaço ocupado, ou enfim, de terem outras questões sociais, ou de costumes, ou de gênero, etc., que abalam, né, esses grupos estabelecidos. E, enfim, então, aquilo que, quando a gente começou esse arquivo de movimentos sociais, de memórias de movimentos sociais, era no momento de um governo, enfim, voltado também para a população, assim, voltado para os direitos dos trabalhadores, na medida que foi um governo originário lá atrás de movimentos, né? Mesmo que comprometido com o governo possível, né? Com as alianças, etc. No entanto, era um governo mais voltado né, para as classes populares, ou para os pobres em geral, né? Mas naquele momento era salientar, né, os confrontos, as lutas do passado, no momento em que, ao estar no governo, os movimentos estão menos ativos de uma certa forma, né? Embora estejam havendo greves, há movimentos também, né? Mas já que o governo é favorável, você tem um momento de menos ênfase,
né, nos movimentos de baixo, principalmente do passado, onde houve um confronto mais direto. E disso se passou, enfim, de salientar isso, para ter uma memória desses instantes, se passou para uma outra conjuntura em que há uma negação daquilo que se progrediu, né, daquilo que se avançou, e então essa memória continua tão importante quanto antes, talvez ainda mais, né, na medida que possa se servir de instrumento, né, de pensamento para novas formas de luta e novas formas de opressão, né? Então a gente tem essa oportunidade cada vez mais de não apenas fazer os produtos acadêmicos que se é obrigado a fazer no curso, né, escolar, de trabalho de fim de curso, trabalho de mestrado, tese, dissertação, teses, etc., artigos, né, dentro de um produtivismo que estava sendo, né, enfim, que a vida acadêmica estava se tornando. Agora há uma certa destruição das instituições reguladoras aí de acompanhamento da produção acadêmica, mas além desses resultados, é importante também haver também a preocupação em devolver aos grupos sociais que foram estudados os frutos das análises, né? E também os próprios materiais foram recolhidos de uma maneira que sejam interessantes, né, para o uso daquele grupo. Não somente... Esse é o problema clássico da tese, né, que é feita, você faz em populações indígenas, populações camponesas, populações trabalhadoras, etc., populações de favela, e você faz um produto acadêmico, erudito, que está discutindo com o campo intelectual, o campo acadêmico, etc. Tem que dar conta das coisas, das análises, mas é um produto que exclui, né, praticamente exclui a leitura da parte do público que lhe forneceu aquelas informações e que não está naquele campo, né, não está naquela linguagem. Então, a importância da devolução, mais do que a divulgação científica, que também é importante para a divulgação em geral, mas também para a divulgação, para a devolução propriamente dita, né, para os movimentos. E aí, enfim, novas formas de tecnologia, né, contribuem nisso, né? Por exemplo, o filme que a gente fez, Tecido Memória, sobre trabalhadores têxteis de Pernambuco, foi feito, sei lá, uns 30, 40 anos depois da pesquisa que foi feita para doutorado, que resultou em livro, etc. E a gente teve a oportunidade de, até sob a demanda dos próprios trabalhadores e seus descendentes dessa localidade, de devolver através de um filme, de um documentário. O documentário propicia uma discussão mais coletiva, né? Você pode fazer uma sessão, passar o documentário, depois discutir em cima dele, e aquilo se multiplicar, né? Hoje em dia pode ser facilmente copiado e multiplicado, e também outras formas de vídeos mais curtos, ou, né, produtos, ou áudios, série de coisas que podem servir para devolver esses resultados para os grupos, ou pelo menos de animar as discussões nesses grupos.